Pessoal, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui no canal História para Todos e hoje eu irei dar para vocês uma introdução sobre o novo conteúdo que iremos abordar nas nossas videoaulas, que é a civilização grega, Grécia Antiga. Quem nunca ouviu falar de Grécia Antiga? Uma grande civilização que se expandiu bastante, que teve vários aspectos políticos, culturais e econômicos. É importante que a gente também ressalte e fale um pouco dessa civilização. Bom, primeiramente, para a gente entender sobre a civilização grega, primeiramente a gente tem que ter duas coisas em mente. Primeiro, a gente tem que entender como foi que a Grécia surgiu e segundo, quais foram os 5 períodos que teve nessa civilização grega. E depois desses conteúdos, os demais, sociedade, religião, política e muitos outros aspectos da civilização grega vão se desenvolvendo aos poucos nas nossas próximas videoaulas. Bom, mas como hoje eu tinha reservado para explicar sobre os 5 períodos da Grécia Antiga, eu vou explicar hoje os 5 períodos da Grécia Antiga e na próxima videoaula eu estarei explicando como foi que ela surgiu. Bom, minha gente, os 5 períodos que tivemos da Grécia Antiga foram os períodos pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e o período helenístico também. Esses foram os 5 períodos que tiveram na Grécia Antiga. Bom, primeiro período pré-homérico. Foi o período que veio a chegada dos primeiros povos à região, a península do Peloponeso. Bom, o que aconteceu? Os primeiros povos que habitaram aquela região foram os aqueus. Depois vieram os eólios, os jônios e os dórios também. Bom, aí o que vai acontecer nesse período? Como os aqueus já estavam há muito tempo ali naquela região, eles começaram então a construir cidades, que dentre as mais importantes foi Micênia, que deu origem então ao nome da civilização micênica. E lembrando o seguinte, que os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios eram povos indo-europeus que vieram do norte dessa península para habitar então ali no centro dela, na metrópole daquela península. E aí, o que a gente tem que considerar, que a gente tem que levar em destaque nesse período? Que nesse período teve uma grande influência que se deve aos povos cretenses, que eram povos que habitaram a região de Creta, que estava próximo, perto de Peloponeso. E eles marcaram, tanto culturalmente como economicamente, aquele período então. Então, graças a eles que teve uma grande influência naquele período. Bom, agora vamos falar sobre o período homérico. O período homérico foi o período que os dórios invadiram então a região do Peloponeso, logo após os aqueus terem construído as cidades. Então eles invadiram aquela região e começaram então a desenvolver armas de ferros que eram bem mais resistentes do que as da civilização micênica. Agora, como um ponto importante que você, estudante, tem que aprender, tem que saber sobre isso, é que nesse período existia então o poeta Homero. Ele fazia o quê? Ele escreveu poemas como a Ilíada e a Odisseia, que eram basicamente o quê? Poemas que retratavam a relação dos deuses com os homens também. E assim também a sua interferência com eles. Como assim, Carlos, a sua interferência com eles? O que impedia o relacionamento deles? Que muitas vezes esses poemas retratam a inveja, o ódio, o sentimento de raiva e de ira que os deuses sentiam dos próprios homens. Então, esses vão ser os focos principais que retratam sobre esses poemas da Ilíada e da Odisseia. E são também principais conteúdos que são muito cobrados nos vestibulares quando eles falam de Grécia Antiga. Com isso também, o que a gente tem que lembrar? Que enquanto estava acontecendo isso, os gregos começaram então a se organizar em comunidades que eram chamadas de genos, aonde eles queriam ter um certo aspecto patriarcal para a organização social daquele período. Agora vamos para o terceiro período, que é o período arcaico, que agora a Grécia vai ter um momento de ascensão. Por quê? Foi nesse período que eles criaram então as cidades-estado.
Foi um grande período de desenvolvimento, onde eles criaram então a polis, com instituições políticas, que primeiro vieram a monarquia e depois vieram a oligarquia. E com isso também, com essas instituições, as principais cidades que se destacaram muito naquele momento foram Atenas e Esparta também. E foi nesse período que os gregos desenvolveram o comércio marítimo com o objetivo de causar uma grande expansão da própria civilização também. Agora vamos falar sobre o período clássico, período que a Grécia agora está em destaque pelo motivo do seu desenvolvimento cultural em diversas áreas que nós conhecemos até hoje, que receberam várias influências até hoje. Tais como na arquitetura, onde se destaca o Párteno e os teatros de arena. Nas artes, as esculturas, as pinturas em cerâmica e a produção teatral. Na filosofia, há o destaque para Sócrates, Platão e Aristóteles, que nós já cansamos de ouvir tantos esses nomes, mas que fazem muito parte, são os principais nomes da filosofia. No aspecto político, a constituição do regime democrático em Atenas e em muitos outros aspectos em que a Grécia estava começando a receber esse destaque. Então foi por esses motivos que ela teve um grande desenvolvimento cultural, onde começou a se destacar isso aqui. Só que agora, pessoal, além disso, a gente precisa entender o seguinte. Nesse período, a Grécia começou a fazer várias guerras com os outros povos, inclusive com os persas, que a principal guerra que teve entre eles foram as guerras médicas, guerras com o povo persa. E além disso, nós temos também as duas primeiras guerras que os gregos fizeram. A primeira guerra foi contra as tropas do rei Dário I e a segunda foi contra o seu filho Xerxes. Só que aí, o que aconteceu? A Grécia começou a se enfraquecer aos poucos nesse período arcaico, nesse período clássico, quer dizer. O que aconteceu? Nesse período clássico, ela começou a se enfraquecer aos poucos pelos interesses divergentes que os gregos começaram a ter. E com esses interesses, eles começaram a ter, então, conflitos internos, ou seja, guerras entre eles. Então, causando guerra com os povos da própria civilização, começou a enfraquecer aquela civilização. E com isso, então, com o enfraquecimento dessa civilização, entrou então Felipe II, rei da Macedônia, pela qual entrou na Grécia Antiga e começou a unificar ela e a ajudar também em seu desenvolvimento. É nesse período que falamos então sobre o período helenístico, que foi o período que a Macedônia, os reis entraram ali na Grécia para ajudar então, a aumentar ali o desenvolvimento, ajudar. Só que o que mais ajudou no desenvolvimento foi o filho de Felipe II, que foi o Alexandre. Ele ajudou no aspecto cultural e ele ajudou bastante na expansão grega e também de seu Império Macedônico. Com isso, com o crescimento do Império Macedônico no reino de Alexandre o Grande, a Grécia foi levada então para o Oriente. Então foi basicamente isso que aconteceu, por causa do enfraquecimento, por causa de conflitos internos, por interesses divergentes, vieram os reis da Macedônia, o rei da Macedônia, para ajudar e para levantar a própria Grécia. Foi por causa desse motivo que aconteceu isso. E é isso mesmo, pessoal. Era esse assunto que eu queria falar com vocês hoje. Apenas uma introdução da nossa videoaula, explicando sobre os 5 períodos que a gente precisa saber e o resto a gente vai saber de boa sobre a sociedade, como era organizada a Grécia Antiga e tudo mais, então como eram feitas as cidades naquela época. Que Deus abençoe vocês, a cada um de vocês que estão ouvindo, que estão me seguindo, que estão se inscrevendo pelo meu canal do YouTube, que também me seguem pelo Instagram, pelo Facebook. Eu agradeço a todos, que Deus venha abençoar vocês quadruplicadamente.